instante. Pronto, pessoal, já tá gravando. Vamos lá, tá? Primeiro de aviso, tá? É que a gente tem mais 2 semanas aí pra gente encerrar o ano. Então, vamos até dia 29 de dezembro. E aí a gente encerra, mas antes disso, na verdade, a gente já vai estar encerrando em termos de desempenho e algumas coisas do tipo. A gente não vai mensurar a avaliação por notas, mas vai mensurar conceitos, dado a participação de todo mundo. Então, aqueles que não estavam conseguindo fazer as atividades, que estão pendentes aí com atividades travadas lá no Classroom, corra para fazer durante essa próxima semana, começando a partir de hoje, tudo que vocês conseguirem, tá certo? Porque não só eu, mas como todos os professores vão estar analisando essas, deixa eu só anotar aqui, analisando essas atividades de vocês para que possa mensurar esse conceito aí no final, tá certo? Então, ano que vem já saiu a normativa, ano que vem a gente tem mais um bimestre. Esse ano a gente encerra agora, não estudamos mais em janeiro, mas ano que vem a gente tem 5 bimestres e um desses bimestres é que vai ter possivelmente as avaliações aí para encerrar o ano, sabe? Então, no momento, o que vocês podem fazer é não tenham atividades eh, pendentes lá no Classroom. E se tiver atividades pendentes, que tenham o mínimo do mínimo possível, tá certo? Então, esse é o primeiro aviso. Isso vale para as minhas disciplinas também, tá? E aí, o segundo aviso, tá? É que já começaram a vacinar aí o pessoal em outros países e eu tô torcendo para que a gente consiga aí em breve ter as vacinas para cá, para que a gente possa se reencontrar, que eu tô com saudade de todo mundo, tá certo? Esse é um aviso muito importante. E pronto. E, falando mais, a gente acabou as nossas atividades. Eu vou estar. A gente vai estar conversando só mais um pouquinho aqui sobre a parte de interface gráfica com Java e eu vou deixar vocês à vontade para quem quiser praticar e fazer aquele projeto do, do do sistema bancário com interface gráfica. Aí você começa a praticar. Se tiver dúvida ou qualquer coisa do tipo, você vai falando comigo e a gente vai resolvendo, a gente vai falando no grupo para que outras pessoas também possam participar, ajudar. Mas que é muito importante se vocês puderem fazer isso para o crescimento de vocês. Então eu vou trazer mais algumas informaçõezinhas aqui, mais algumas coisas do que a gente já tinha conversado anteriormente para que a gente possa trabalhar. E aí vocês teriam um norte um pouquinho para poder usar, tá certo? Então vou iniciar aqui a apresentação. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse primeiro momento? Não. Já estou aberto a receber as cestas de Natal de vocês. Se quiserem mandar para cá, pode mandar para a escola também. Alisson vai levar lá, Alisson. Se quiser mandar, tá certo. Organizar o amigo secreto. Às 5. a- eu acho que o Manuel falou. Ah, sim. Se tem a semana para acabar as atividades, exatamente, Manuel. Isso. Presente por Sedex, né, Walter? Aqui onde eu moro nem chega a Sedex, infelizmente, Walter. Foi ela mandou mensagem aqui para mim, Jéssica. Vai tá tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Ótimo aqui, a gente tem um bom número hoje aqui de presenças.
Também estou aceitando coisa basicamente PS5, PC Game, essas coisas assim. Tá certo, eu não quero muita coisa não, só um iPhone novo. Porque o meu Android aqui tá muito surrado. Eu quero o do último que foi lançado, tá? Só isso, não precisa nem dar mais nada. Vocês quiserem se juntar aí, tá, 12 Pro Max, pronto, fechou, Alisson. Então vamos lá. Enquanto eu não tenho meu iPhone, é importante, viu, Caio? Com carregador. Esse negócio sem carregador dá certo, não. Então, enquanto eu não tenho meu iPhone, eu vou abrir aqui meu Apache NetBeans, tá? Então, vou abrir aqui meu Apache NetBeans para que a gente possa falar aqui um pouquinho. Então, primeiro, pessoal, para tentar simplificar um pouquinho, eu parcelo um se o senhor me passar. Eita, meu Deus do céu. Não tô aceitando suborno, Camille. Então, olha só, para que a gente possa usar, então a gente tem a dependência de duas coisas. O primeiro é o MySQL. Então, já que a gente vai usar o MySQL como banco de dados. Então, para quem tem dificuldades e prefere, eu recomendo que se instale o Champ. Porque uma vez que vocês instalam o Champ, vocês já ficam com o MySQL, a Apache, com tudo aqui pronto e configurável. Então, depois que eu terminar de instalar, eu posso abrir aqui o painel de controle do Champ, basta eu dar um start aqui no MySQL e ele já vai estar ok para que eu possa usar, tá certo? Isso é uma. A outra coisa é que para a gente conectar com o Java e o MySQL, nós precisamos de um driver, tá? E esse driver que a gente usa, ele é chamado de JDBC, tá certo? Então a gente tem que pôr aqui, opa, JDBC, MySQL Java. Aí vai abrir, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? O link, vou pular, mas tá aqui, ó. Ele vai abrir, deixa eu só pegar aqui, ver se é o link logo direto. Ele vai abrir aqui a telinha, essa aqui, para que a gente possa fazer o download do JDBC. Então a gente faz o download do JDBC e descompacta esse arquivo, tá? Então a gente descompacta esse arquivo e ele vai ficar aqui, ó, com essas pastinhas aqui. E Danilo, ok, deixa eu ver. Kailane tá pedindo para participar. Chegou aqui, vai assistir por aqui. Tá certo ali, Edson. Tranquilo, tá? Se alguém tiver pedindo para participar aí, alguém vê no grupo, aí me avisa aqui para eu poder dar uma olhada. Tá certo? Então, ó. E aí aqui eu tenho o meu JDBC. Eu faço o download, descompacto, porque ele vem uma pastinha zipada. E eu jogo em alguma pasta e eu vou ficar com esses dois arquivos aqui já. Tá certo? Então, esse é o primeiro coisa para que a gente precisa, é o pré-requisito para que a gente possa, desculpa, tá? Conectar o Java ao MySQL. Então, feito isso, nós vamos agora fazer duas outras coisas. Uma é adicionar um serviço de database, tá? Então aqui, ó, no NetBeans de vocês, a gente vai ficar com Project Files e Services. Então eu venho aqui e adiciono uma nova conexão de database. Adicionar essa nova conexão de database, quando eu instalo o meu conector, tá? Ele vai aparecer aqui, o meu conector, para que eu possa usar. Se eu não tiver, tá? Pode aparecer aqui o MySQL e eu posso simplesmente adicionar um novo driver e basta eu procurar onde eu instalei, selecionar o binário, clicar em abrir, ele está dizendo aqui que já foi adicionado, clicar em abrir, tá certo? E depois dar OK, e aí eu consigo já instalar o meu MySQL. Instalei o meu MySQL, a gente para conectar com o banco de dados, a gente vai precisar escrever o que a gente chama de string de conexão. Eu não sei se vocês estão conseguindo olhar aqui, que tem JDBC, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra barra, localhost, isso aqui, ó.
Deixa eu só copiar aqui. Ó, é a string de conexão. Então, essa string de conexão, ela é padrão definida, cadê? Definida pelo JDBC. Então, o que é que acontece? O que é que essa string é? Aqui é o host, tá? Aqui é a porta do meu MySQL, que a porta padrão é o 33016, o meu host, que quando é na minha máquina é localhost, e barra, esse aqui, um aula, é o nome do meu banco de dados. Então eu criei um banco de dados aqui antes de aqui, eu criei um banco de dados, um aula aqui, só para teste mesmo, antes de executar a minha string de conexão. Então, feito isso, eu posso depois, ó, clicar aqui em conectar, ele vai conectar o meu banco. E depois disso, dentro do meu projeto específico que eu criei aqui, interface gráfica, eu venho aqui em Libraries e boto adicionar jar fold ou barra fold. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou procurar onde está aquele meu jar. Então, aquele meu jar ele está aqui dentro dessa pasta e vou adicionar esse novamente aqui, esse binário, clico em abrir. Feito isso, o jar do MySQL vai aparecer aqui, para que eu possa usar dentro do meu projeto, porque aí nesse caso, essa biblioteca ela não é padrão Java. Por isso que a gente está adicionando tanto o serviço quanto adicionando uma biblioteca a mais para que eu possa usar dentro do meu projeto. Então, se eu tiver mais de um projeto, se esse, vamos supor aqui, interface aula, fosse usar o banco de dados também, então precisaria vir aqui, libraries, adicionar jar barra fold e fazer a mesma coisa e definir aqui dentro dela que eu vou usar esse conector aqui binário. Aí ele já vai vir para cá e aí já fica tudo ok. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Isso daqui é o pré-requisito. Ter o MySQL instalado e depois baixar o MySQL Connector Java e adicionar o nosso projeto e depois criar nossa string aqui de conexão para que a gente possa testar para ver se está tudo ok. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Eu tinha falado a vocês, pessoal, Gilson tá com uma necessidade, tá? De informar um sistemazinho que informa o cardápio do dia e depois esse sistemazinho ele aparece aqui para contar quantas pessoas vão almoçar e quantas pessoas não vão almoçar. Então, eu fiz esse sistemazinho, fiz dentro da sala de aula, de forma presencial, a gente estava fazendo lá e tudo mais. Então, eu fui criando e pedi para cada um criasse o seu também. Então, eu vou passar aqui só pelas coisas principais para poder mostrar a vocês. Então, eu criei um label aqui que defini como imagem. Criei alguns outros labels aqui para eu usar. Um é a data de hoje, então, que aqui é essa variável data hoje, e o que eu faço com ela? Simplesmente é só pegar o valor da data, peraí, ainda aqui, ó. Eu pego qual é a data de hoje, dando um new simple date format. Então, o Java pega a data de hoje via servidor e depois eu formato essa string para este formato. Desculpa, eu dou um new date para pegar a data. E aqui eu tenho um formato de como eu quero, que é dia, mês e ano. Aí eu formato essa minha string e imprimo lá na tela para que ele possa mostrar. Então, quando eu executar, aqui ele vai mostrar almoço hoje e a data. Então, essa é uma coisa. Segundo, é que eu criei um label aqui e defini esse label como zero. Esse label é um texto, tá? Então, toda vez que ele clica aqui no botão sim ou no botão não, eu adicionei um action performance, como a gente já tinha visto antes, tá? E adicionei um action performance
primeiro, eu pego o valor que está guardado aqui na tela. O valor vai ser sempre inicial zero. Então, pego esse valor dando um get text na minha variável. Minha variável aqui, ela é txt sim. Então, dou esse meu get text, pego esse valor, converto ele para inteiro, somo mais um e depois eu seto novamente o texto que estava lá, agora convertendo ele para string, porque ele é um label. E eu faço isso tanto para o sim quanto faço isso para o não. Então o código é praticamente aqui, ó, exatamente igual, tá? Então pego o valor que está lá, converto para inteiro, somo mais um no não e depois seto o texto que está lá. Tá certo? Então, é isso que eu tenho. E o segundo detalhe que a gente tinha feito de mudança de tela, tá certo? É, é essa parte aqui. Então, ele informa o cardápio anteriormente. Eu digito o cardápio. Então, quando eu clico em prosseguir, eu pego o valor que foi digitado aqui no meu cardápio, passo para o construtor de login para que ele mostre aqui qual foi o cardápio digitado, tá? Fecho essa tela e abro a tela de login. Essa é a execução do código padrão que Gilson tinha me pedido, nos pedidos, na verdade. Então, eu faço isso, deixa eu só apagar isso aqui, rapidinho, pronto. Então, mostrando aqui a execução do código, ele pede aqui, ó, que seja informado o cardápio. Deixa eu executar. Pronto, informe o cardápio do dia. Então, vou botar aqui teste, teste, teste. Quando eu clicar em prosseguir, o Action Performance pega aquele texto, joga para essa classe login no construtor dela e o construtor dessa classe login já seta o valor aqui. Tá certo? Então, o funcionamento é: se eu clico em sim, eu aumento a quantidade de sim. Se eu clico em não, eu aumento a quantidade de não, só para ter um contador simples de quantas pessoas querem almoçar em determinado dia e quantas pessoas não querem almoçar naquele dia. Esse foi o sistema que ele tinha nos passado, tá certo? Então, só para vocês verem essa parte aqui, ó, eu vou abrir o Action Performance de prosseguir e o Action Performance de prosseguir faz isso, ó. Ele pega o texto que está setado em cardápio. Cardápio é essa textiária, ó, cardápio. Pega o texto dela e joga para o construtor de login. Então, aqui no construtor de login, ó, eu recebo essa string de texto cardápio e seto dentro da minha tela aqui o texto que eu recebi. Então, depois que eu faço isso, eu seto que agora quem vai ficar visível na tela é a parte do login e peço para fechar com o Disposer essa tela aqui que era de digitar o cardápio. Então, esse é o funcionamento base padrão. E aí, o que a gente acrescentou mais, ou o que a gente estava conversando, era, vocês trouxeram, né? Professor, como é que a gente vai fazer, ou como é que a gente pode fazer para incrementar aqui o nosso programa, ou nossa até a questão da conta bancária, e trabalhar com o banco de dados. Então, existem algumas formas da gente fazer. Eu ia trazer aqui a parte de design pattern para vocês, mas como eu teria que explicar bem mais coisas e aí vai complicar um pouquinho mais, ou precisaria de mais tempo, eu resolvi para que a gente fizesse de forma direta, tá? Sem usar design pattern, sem usar algumas coisas do tipo, mas que a gente pudesse conectar e que isso daí a gente também pode usar de forma tranquila, tá certo? Então eu vou criar aqui um JFrame Form, tá? E esse daqui vai ser conexão banco de dados, só para que a gente possa testar, tá certo? Então, conexão banco de dados, tá? Vamos lá, aqui no meu source. Então, toda vez que eu
instanciar o meu conexão banco de dados, o que eu vou fazer é, e aí, deixa ele só pegar ali, ele tá dando esse errinho só por conta do import. Cadê? Só ir resolvendo os erros aqui, porque eu copiei de lá. Eu tava fazendo tudo na mesma classe. Então, cadê? Sim. Aí ele tá pedindo para eu criar. E tá pedindo para eu criar o statement. Statement. Aí vai pedir para eu importar agora. Para ainda. Bora, rapaziada. Pronto. Vamos ver se ele para agora. Aqui tu sai. Hum. Pronto. Deixa eu ver. Pronto. Por que que ele ainda reclama? Hum. Ai, não precisa fazer isso. Vai. Pronto. Pronto, pessoal. Vamos lá. Desculpa aí pela demora, só ajeitando aqui porque eu fui criar outra classe e eu tava fazendo com. Ainda tem alguma coisa que tá reclamando aqui. Certo. Pronto. Eu tava fazendo na outra classe e aí eu fui copiar aqui para criar uma classe nova. Prontinho. Então agora não vai dar mais erro. Veja bem, a gente adicionando, a gente adicionando aqui o nosso MySQL Connector Java, a gente tem acesso agora a uma série de classes que essa biblioteca ela tem. Então ela tem aqui ó, vários pacotes e esses pacotes têm várias classes, por isso que é uma biblioteca, tá certo? Então a gente vem aqui, por exemplo, para o JDBC e a gente tem connection, proxy, aqui ele está usando o Fabric, MySQL Driver, enfim, só abrindo um aqui só para vocês verem. Então cada biblioteca que a gente adiciona ao nosso projeto, ela traz consigo várias classes aqui para que a gente possa reutilizar, tá certo? Então, esse Connector JDBC nada mais é do que isso, uma biblioteca que tem aqui uma infinidade de classes para a gente usar. Então, para a gente fazer a conexão com o banco de dados, uma das primeiras coisas que eu estou dizendo é que eu quero utilizar dessa biblioteca é esta classe aqui, o que está dentro desse pacote. Estou só especificando para ficar mais rápido até a procura, dizendo que eu quero utilizar o que está entre JDBC Driver, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que para conectar com o JDBC, como eu botei aí no chat, a gente precisa especificar a nossa string JDBC de conexão. No meu caso aqui, tá? Eu utilizando, como eu não estou utilizando o champ, eu passei até isso aqui a mais, só porque ele fica reclamando aqui porque eu estou usando o próprio MySQL direto. Então ele pediu para que eu pusesse aqui esse user SSL como false. Então, dentro dessa classe de getConnection, eu defini, desculpa, uma variável com, como é que eu aumento aqui? Eu defini uma variável com, tá? Que é do tipo de conexão, connection, e aqui eu defini que eu estou pegando a conexão desta string JDBC. Então essa JDBC está conectando no meu localhost e pegando o banco de dados um aula, tá? E aí passa aqui o usuário e passa aqui
a senha do meu banco de dados, tá certo? Então, no meu caso aqui, localhost eu botei como root. Feito isso, eu tenho, eu crio um estado, tá? Dessa minha conexão, só para eu poder saber se está conectado ou não. Então, eu posso, só para a gente ir fazendo por partes, já que eu copiei muito código aqui que eu estava fazendo, eu vou botar aqui, ó, eh, se eu tiver conectado, eu vou mostrar uma mensagem de diálogo na tela como conectado. Caso não, eu mostro que eu estou como não conectado. Então, vou executar aqui esta classe. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu acho que ele vai executar outra porque eu não chamei. Tô com dois mains. Isso. Deixa eu tirar aqui. Vou apagar mesmo. Pronto. Aí eu vou executar agora, ele vai pedir para eu escolher. Então, quero o meu conexão banco de dados, só para a gente testar. Então, ele vai executar. Se eu tiver conectado, ó, com o banco de dados, ele vai mostrar a mensagem como conectado. Por quê? Porque eu dou o meu get connection, consigo conectar o meu banco de dados e crio uma sessão para que eu possa trabalhar com os elementos desse meu banco. Então aí permite que eu envie dados e receba dados. Então o próximo passo aqui que a gente vai fazer é um select no meu banco, tá certo? Então para eu fazer um select no meu banco, tá? Vou tirar aqui a minha sessão, foi protestar. Eu vou criar o que a gente chama de prepare statement. Então, o prepare statement, ele prepara todas as nossas strings de consulta de SQL para que elas sejam processadas no banco. E isso daí ajuda até, inclusive, a evitar alguns tipos de ataque, como SQL injection. E daqui a pouco a gente vai ver aqui quando a gente for inserir um valor, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu banco, eu tenho algumas tabelas aqui, ó, autor, livro, autor. Vou pegar aqui minha tabela autor e vou fazer um select aqui dentro dessa tabela autor. Como é que eu faço esse select dentro dessa tabela autor? Eu pego a minha conexão e peço para que ela prepare essa minha string aqui, essa minha query, tá? Então, que é select asterisco from autor. Depois, eu vou agora todo o resultado. A gente já tinha visto isso lá em banco de dados lá atrás, que todo o resultado nosso de consulta a um banco de dados é um result set. Então, eu defino agora o tipo dessa minha variável que eu estou chamando de rs como o tipo result set. E peço que essa daqui, que é o meu prepare statement, vou chamar ela de PS, tá? Ela seja executada. Então, execute, por favor, essa minha query. E o resultado que vai vir, esse resultado aqui, que eu vou dar em autor, esse resultado aqui é chamado de result set. Então, esse resultado atribua a minha variável rs. Então, uma vez que eu tenho aqui esse meu rs, eu posso agora iterar sobre esses meus resultados. Se eu não iterar sobre esses meus resultados aqui, eu estou botando rs next, eu só vou ter acesso ao primeiro valor. Então eu só vou ter acesso ao meu primeiro valor. E aqui eu consigo dar os meus gets. Então posso dar aqui, ó, um get string passando qual é a coluna que eu quero ou o column index. Então eu posso informar aqui que eu quero a minha coluna CPF e posso informar que eu quero a minha coluna, por exemplo, ó, get string nome. Criou duas.
nome, por exemplo. Isso é semanticamente igual ao informar que eu quero a minha getString e eu passar aqui, ó, ou que eu quero rs getString 2. Então ele consegue tanto pegar os valores pelo nome das colunas no banco, quanto consegue pegar pelo index dessas colunas, sendo que ao invés de começando em zero, ele começa em um. Tá certo? Então, dito isso, eu consigo sair pegando esses valores. Beleza, mas para pegar esses valores aqui, eu só estou pegando um valor. E para iterar sobre esses valores, eu tenho que sempre perguntar ao meu result set. Ele tem essa função do next. Então eu pergunto a ele assim, ó, existe próximo, opa, peraí. Existe próximo valor, aí ele vai me dizer. Se existe, ele vai mudar o cursor, ou seja, ele tô lá nesse daqui, eu terminei esse registro, eu mudo para o próximo. Mudo para o próximo, mudo para o próximo, até que ele vai retornar como falso quando não existir mais. Então, o que eu faço é, vou chamar aqui meu while. Enquanto esse result set tiver valor, enquanto tiver essas linhas aqui para eu imprimir, enquanto eu tiver essas linhas para imprimir, desculpa, pessoal. Enquanto eu tiver essas linhas aqui para imprimir, continue imprimindo. Então, eu vou só imprimir aqui na tela, tá? Eu sempre esqueço que eu não estou no. Só um instante, pessoal. Pronto, pessoal, desculpa. Então, ó, eu vou aqui pedir para que ele imprima, tá? System out println. E vou pedir para que ele imprima o meu CPF da minha tabela. E vou pedir para que ele imprima o nome lá do autor da minha tabela, tá certo? Então, vou apagar aqui aquela mensagenzinha de conectado e vou executar. Então ele vai agora, ele consultou lá no meu banco de dados, ó, e trouxe todos os registros que estavam aqui de nome e CPF, tá certo? CPF e nome, desculpa. Tudo bem? Então, dito isso, então como é que a gente pode agora trabalhar com interface gráfica em relação a isso daqui? Eu posso simplesmente estar adicionando um label, uma textiária ou qualquer coisa aqui do tipo, e aí à medida que eu adiciono esses carinhas aqui na minha tela, eu consigo trabalhar com esses valores. Então eu posso adicionar e aí eu iterar sobre ele para que eu possa jtextiária. Oh, dados, dados banco. Para que eu possa pegar esses valores e, por exemplo, salvar lá.
Então, eu vou ter aqui meu dados banco e eu posso, por exemplo, ó, dar um append aqui para adicionar esses valores. Então, vou executar, está aberto aqui ainda, vou executar e vamos ver aqui se vai. Então, ele está consultando agora, ó. E aí ele consultou e trouxe os valores. É claro que não está formatado e tudo mais. Eu acho que eu posso botar aqui um barra N, não sei. Deixa eu ver aqui se eu botar um barra N, ele, à medida que tiver. Aí, ó. Então, à medida que eu boto um barra N para ele pular uma linha, ele traz esses valores e vai pulando linha e assim por diante. Certo? Então, isso é uma das coisas. Então, a gente pode utilizar. Esse só, vamos dizer aqui, não estou utilizando nenhum padrão de projeto especificamente. Eu posso pegar isso daqui e jogar dentro de uma classe. E toda vez que eu vou trabalhar nas minhas telinhas, ao invés de ter que escrever essa parte aqui de conexão, eu posso chamar um método, sei lá, conectar. E aí, quando eu chamar esse método conectar, ele já faz esse processo e já traz essa minha conexão aqui como uma variável global ou não, ou qualquer coisa do tipo, ou ele retorna essa conexão para que eu possa usar só nas minhas consultas. Enfim, aí fica a cargo de vocês, tá certo? Como é que vocês vão estruturar essa parte aqui dentro da questão de classes aí no projeto de vocês. Tá. É, Aí uma segunda coisa. A gente para inserir valores, a gente também vai utilizar esse prepare statement, tá? Para que a gente possa preparar a nossa query, inserir esses valores dentro do banco de dados. Então, eita, eu tinha feito já aqui um exemplo aqui para vocês. Então, eu já tinha feito aqui um exemplo para vocês, ó. Eu tenho uma string qualquer, ó. Eu tenho uma string qualquer. Eu defino aqui o nome da minha string, eu chamei de SQL insert, tá? E aí eu peço para que ele insira dentro da minha tabela de autor, passo o padrão normal do SQL de insert, e a diferença é que os nossos valores a gente vai tratar eles como interrogações. Cada interrogação dessa diz uma posição específica que a gente vai inserir esse valor. Como a gente está utilizando esse prepare statement, tá? A gente consegue já, por exemplo, até validar os tipos de dados que a gente vai inserir, tá certo? Então, toda vez que eu quero inserir aqui um valor inteiro, eu preciso chamar a função dele, o método dele, setInt. Se eu quero chamar um string, setString, e assim por diante. Reparem bem, tá? Que quando eu quero inserir, ó, qualquer outra coisa do tipo, eu preciso chamar o método específico para inserir. E aí, se, por exemplo, eu tentar inserir um dado incorreto dentro desse tipo, a gente pode trabalhar com exceções e ele vai sempre estourar erro. No meu caso aqui, qualquer coisa que der errado, ele vai cair aqui. Eu posso chamar aqui, por exemplo, exception. E aí, aqui, opa, eu peço para imprimir o meu EX, que é a exceção que vai causar. Pode ser uma exceção de SQL, pode ser uma exceção de Java, pode ser qualquer erro que der, e ao invés de executar, continuar executando o meu código, ele vai cair aqui, vai imprimir, vai estourar esse erro na tela para mim. Tá certo? Então, toda vez que eu for inserir, eu preciso especificar qual é o tipo aqui do que eu vou inserir. Ó. Se eu quero inserir uma data, eu preciso passar um set date. Se eu quero inserir um float ao invés de um string, de um inteiro, eu tenho que passar set float e assim por diante, tá certo? Então, o meu resultado, à medida que eu vou, deixa eu só comentar isso aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui, pronto. Feito isso aqui,
setei, tenho a minha string, a minha query, e setei os valores nas posições específicas, tá? Eu montei essa minha query de forma a garantir todos os tipos de dados aqui de forma correta. Por isso que ajuda a evitar SQL injection para não receber coisas indevidas aqui do tipo, tá certo? Mas eu só montei, eu só preparei a minha query para poder ser executada. Eu ainda não executei essa minha query. Então, para executar essa minha query, a gente chama aqui ó, o prepare statement execute update. Então, ele vai lá no banco e executa essa minha query aqui montada, tá certo? E aí eu posso, por exemplo, pegar aqui a quantidade de linhas que ele não vai conseguir entrar, está com as broncas na casa dele. Tudo bem, Renato. Então eu posso, por exemplo, pegar a quantidade de linhas afetadas. Esse mesmo execute update, tá? Ele é tanto para inserir um registro quanto para atualizar. Então você pode no final, sei lá, atualizar mais de um. E aqui é só um exemplo para poder imprimir. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou executar para pegar a quantidade, desculpa ali anteriormente. Então eu vou executar primeiro o meu insert e depois de executar o meu insert, eu vou lá no banco de dados e vou preparar agora a minha query de consulta e vou imprimir para saber se de fato esse carinha aqui foi adicionado. Então eu vou executar aqui a minha interface. Hum, tá dando um erro na minha tela aqui de login, desculpa. Pronto. Então vou executar aqui, tá? Ele executou, tudo ok. Então, ó, ele primeiro inseriu esse carinha lá, Sonil, e depois ele foi lá e consultou só para a gente ter certeza que foi inserido, tá certo? Então vejam bem, a gente não está utilizando nada de outro mundo, são poucas linhas aqui, 10 linhas no máximo aqui, para que a gente possa fazer a nossa conexão, fazer uma consulta ao banco, listar esses dados e inclusive inserir os valores dentro de uma tabela. Então, dito isso, tá? Vocês podem trabalhar com este mesmo padrão e aí, dada a infinidade de possibilidades que vocês têm aqui, vou dizer que o céu é o limite. Então vocês podem pegar isso daí e mandar ver aí, mandar trabalhar com várias coisas para poder fazer uso e aprender bem mais aqui sobre essa parte de interface, aprender sobre essa biblioteca que é do Swing, que permite a gente utilizar esses componentes e tudo mais. E a conexão com o Java do que tinha sido levantado está aqui de forma simples e direta para a gente, tá certo? É isso, pessoal. Eu abro agora um momento aí se vocês estão com dúvidas, o que é que vocês podem, o que é que vocês querem levantar mais, o que é que querem trazer, alguma coisa do tipo. E aí a gente vai conversando e vai tentando resolver aqui, tá certo? Vocês conseguiram pegar, entender mais ou menos como é que dá para usar isso daí? Podem abrir o áudio aí, tá certo? Ninguém escreve nada. Antes de vocês saírem da reunião, pessoal, não deixem de anotar o nome de vocês e a turma, tá? Por conta da chamada. Inclusive Eric que acabou de sair. E aí, caiu mais ou menos. É porque dentro do uso, digamos assim, não escreve muito.
Sim, escreve um pouquinho. Escreve um pouquinho, mas você consegue fazer muita coisa com ela também, tá, Caio? Então você consegue aproveitar esse gap aí e essa parte de banco de dados junto com interface gráfica e consegue desenvolver vários sisteminhas aí distintos para, digamos assim, públicos diferentes também, sabe? Então consegue usar para fazer para uma lojinha, para isso, para aquilo. E não é tão complicado. Eu vou te dizer que Vou dizer a vocês que se vocês pegarem, tenho que desenvolver um sistema aqui comercial só de cadastro de coisas, de produtos e tal, e tal, e tal. Vocês em pouco tempo conseguem desenvolver esse sistema sem nenhuma complicação muito grande, sabe? Tem muito material também, tem dentro da apostila aquele livro do Java como programar que eu passei para vocês, tem muita coisa ali que dá para a gente fazer e dirimir o fato de que a gente tem que escrever muito no Java, por exemplo. Então é isso, pessoal. Dá para trabalhar com código barra? Dá sim, Arthur. Dá sim. Então, o código de barra, o que a gente faz, ele é um leitor, na verdade, tá? USB. Então, a gente não precisa ler o código de barra. Se a gente precisar ler o código de barra por um computador, então a gente teria que ler um QR Code, por exemplo. Mas ele é um leitor e ele já traz para a gente aquele valor. Então, a gente vem aqui, cria um input. A gente cria um input aqui, um text field, tá? Eu vou criar um input, que é o meu text field, e esse meu text field ele vai ficar recebendo o valor desse leitor de código de barra. E aí o que a gente faz a mais é, eu seto o foco dele para sempre ele estar piscando aqui, e toda vez eu posso tanto estar ativando direto o meu leitor de código de barra, ele já fica com o feixe de luz sempre ativado. Tá, deixa eu deixar aqui para eu poder ler. Ele fica com o feixe de luz sempre ativado, então quando passou, ele já pega o valor e já trata dentro do nosso sistema. Show, Caio. Então, essa parte do leitor de código de barra é uma das partes mais simples, cara. É porque a gente só precisa ter o leitor. E quando a gente tem um leitor, se eu tivesse aqui, eu mostrava pra vocês. Quando a gente tem um leitor, a gente configura como é que a gente quer o feixe de luz. E aí, uma vez que eu tenho lá o meu feixe de luz, seja ele apertando ou ele já pegando sempre fixo lá, ou seja, com aproximação do código de barra. Aí o resto é tudo tratamento via sistema. Ele vai nos dar um código aí variável de acordo com o código de barra. Um código de 10 dígitos, 11 dígitos, 12 dígitos. O mais, vamos dizer assim, a única coisa a mais que ele pode fazer é acrescentar caracteres que geralmente eles fazem isso, que é para dizer onde começa e onde termina. Geralmente se acrescenta um caractere asterisco. Então a gente só tira o asterisco do começo e do final e acabou se a gente tem aquele código lá prontinho para a gente trabalhar com o nosso banco de dados e por aí vai. Fazer consulta, cadastrar preço, o que for. Aí é bem tranquilo. Muitos mercadinhos mesmo usam esse tipo de sistema aqui feito em Java mesmo para eles, ou em Java ou em C, por exemplo. E aí, alguém mais? Alguma dúvida, alguma coisa? Não, não, tudo certo. Agora, as aulas terminam quando mesmo? Dia 29, é? É, Beleza. gente, pera aí, deixa eu só ver uma coisa. Dia 29, mas assim, a nossa aula. Que onda? Pera ainda. Jéssica Daniele. Aqui não apareceu. A nossa. Oi.
Oi, pessoal, desculpa. O Google travou aqui. Eu fui tentar ver o comentário e não tá conseguindo ver. As nossas aulas terminam dia 29, tá? Oficialmente, mas assim, a gente, com hoje, a gente para as nossas aulas online. Aí eu vou deixar esse tempo para vocês fazerem um projeto e deixarem as atividades em dia, deixarem as atividades ok, tá certo? Beleza. Então hoje foi nosso último encontro de nossa aula assim. E aí, até agora, essas 2 últimas semanas, vai ser só acompanhamento. Caso tenham dúvidas, caso tenha alguma coisa, vocês me mandam mensagem. E aí a gente pode marcar sim uma aula dessa, se for o caso. Se não, se não, a gente vai, eu vou tirando quais são as dúvidas e tudo mais. Assim, se a gente tivesse presencial, a gente teria ainda mais aulas desse tipo de banco de dados, porque a gente estaria fazendo um projeto específico sobre isso. Então, estaria fazendo um projeto para a gente poder encerrar nossa disciplina. E aí seria legal porque a gente ia aumentar muito mais o nosso campo de atuação com PI, com tudo mais, sabe? Camille, poder pode, mas o ideal é que não deixe, tá certo? Porque, como eu disse, isso daí vai ser tirado para ter um conceito de vocês. Qual projeto, Kailane? E assim, o que eu recomendo é que vocês peguem aquele projeto do sistema bancário que vocês fizeram de cadastrar conta e tudo mais e implementem ele dentro do interface gráfica. Se vocês fizerem isso, se vocês estiverem aí já mais com as atividades em dia e tudo mais, vocês fizerem isso, pode ter certeza que vai ficar top aí o aprendizado de vocês. E aí vai ficar bem mais legal, Arthur, inclusive. Se vocês pegarem aquilo ali para poder implementar, vai ficar super legal mesmo. E aí vocês vão ter vou dizer assim, um know-how. Vocês já vão saber fazer como, tá? Qualquer outro sistema que alguém deseje, por exemplo, contratar vocês para fazer um sistema desse de mercadinho, por exemplo. Porque, como eu estou dizendo, no dia que vocês tiverem um leitor USB de código de barra, vocês vão ver que não tem problema nenhum. Vocês fazem super tranquilo mesmo. Quase de olho fechado. Aí o importante é vocês pegarem o know-how de cadastrar o menu, de cadastrar as ações, fazer essa conexão com o banco, trazer dados, enviar dados, porque é isso que usa lá. É um sistema de cadastro super simples, tá? No máximo, assim, a gente tem a questão de nota fiscal e várias outras coisas assim do tipo, mas que hoje a gente já tem várias bibliotecas que já fazem tudo isso também, assim como essa, por exemplo, do banco de dados. Então tem muita coisa pronta, que é só Ctrl+C, Ctrl+V. A gente importa para o nosso projeto e passa a reutilizar esse código. Pronto, eu vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu só parar aqui, já que a gente está terminando.